Queridos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra de hoje nos vai fazer no Evangelho perceber a ação de Jesus em nossas vidas. Esse trecho que nós acabamos de escutar sendo proclamado nos faz perceber como Jesus quer nos fazer enxergar a sua presença em nossa vida, mas não somente para nos sentirmos bem, não somente para que nós possamos, prestar aqui atenção, viver tranquilos. Existe um outro propósito, um outro fim, que é o que nós escutamos ao terminar esse evangelho. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. O objetivo da cura, quando é operada por Deus, é somente um: segui-lo. É aquilo que ele vai repetir quando encontra os discípulos pela primeira vez: vem e segue-me, vinde e vede. Ou como nós escutamos Jesus falando para São Pedro no finalzinho do Evangelho de São João: segue-me. Nós precisamos seguir Jesus. O problema é que às vezes a gente acha que segue Jesus, mas pelos nossos caminhos, não pelos caminhos dele, para nos sentirmos bem, e não para servi-lo, amá-lo, ou fazer aquilo que ele quer de nós, a vontade dele, a vontade do Pai. E aqui ele mostra qual é o itinerário que isso acontece. Vejam, esse homem cego e mendigo, que estava à beira do caminho, quando ouve falar que Jesus estava passando, ele se anima para pedir, não a cura, mas a piedade, que Jesus olhe para ele. Ele não podia enxergar nada, mas ele pede para que Jesus o olhe, para que Jesus o veja, para que Jesus se compadeça dele, se importe com ele, venha amá-lo. Para que ele fizesse isso na hora que escutou que Jesus estava passando, é porque antes, muito antes disso, ele tinha escutado falar quem era Jesus. Havia acreditado naquilo que tinham falado, e sabia que também ele poderia ser tocado, curado e amado por Jesus, como ele já deveria ter curado e amado e tocado outras pessoas. Vejam, a fé nasce pelo ouvido, mas não esse ouvido físico, é a inteligência que capta, que experimenta, que enxerga, que ouve as experiências das pessoas e consegue fazer um discernimento do que é verdadeiro e começa a acreditar. Quando nós começamos a experimentar Deus e nele acreditar, a nossa inteligência, o nosso coração vai se abrindo para ser iluminado, para que nós possamos enxergar ainda mais, para que nós possamos experimentar ainda mais o amor de Deus por nós. E aí acontece o quê? Ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E os que estavam ao redor dele os repreendiam. Fala: cala-te, fica quieto, não importuna-nos, para de ser chato, fica no teu canto, nada vai acontecer contigo. Colocavam ele para baixo, excluíam ele ainda mais do que ele já estava. Muitas vezes nós achamos que os outros fazem isso conosco, mas quando os outros fazem isso conosco, não é problema algum. Vejam o exemplo desse homem: reclamavam dele e ele fazia o quê? Perseverava. O grande problema, meus irmãos, não é quando os outros dizem para a gente se calar, quando os outros dizem para a gente desistir. O grande problema é quando nós mesmos desistimos, quando nós mesmos não acreditamos, quando nós mesmos achamos que não é para mim essa graça de Deus, esse amor de Deus, esse sinal de Deus. Nós vamos desistindo da vida que Deus quer nos dar e oferecer. Vamos desistindo quando nós mesmos não acreditamos. Esses dons não são para mim. Servir na igreja, isso não é para mim. Ter uma família santa, uma família segundo a vontade de Deus, isso não é para mim. Uma família feliz, não dá, não é para mim. Olha os meus defeitos, olha como eu sou chato, olha como eu reclamo, olha como eu sou preguiçoso, olha como eu não valorizo minha esposa, meu esposo, olha como eu trato meus filhos, meus pais. Esse negócio de família feliz não é para mim. Por quê? Porque não enxergamos que o amor de Deus pode nos transformar.
Às vezes no trabalho é a mesma coisa. O problema não é o que os outros dizem para nós, é o que nós vamos acreditando sobre nós mesmos, de que não, só dá para fazer o meu trabalho se for desse jeito, se for roubando isso, se for passando por cima de não sei quem, se for me aproveitando dessa situação, se for colando na prova, se for procurando brigar com não sei quem, se for procurando reclamar disso ou daquilo, ou fofocando. Nós vamos dizendo para nós mesmos que a vidinha nossa tem que ser assim, porque não enxergamos o que Deus pode fazer em nós e através de nós. Mas quando nós perseveramos, quando abrimos o nosso coração e perseveramos nessa oração, porque é isso que o homem está fazendo, o homem cego, ele está rezando, ele está clamando a Deus, para que Deus o olhe, para que Deus o ame, para que Deus se compadeça dele. Quando nós perseveramos na oração, nessa conversa íntima com Deus, nesse clamor ao nosso Senhor, nós vamos nos transformando. Esse deveria ser o maior objetivo da nossa oração. Nós não deveríamos virar feiticeiros, bruxos, que quando abrem a boca para falar com Deus, é somente querendo mandar nele. Faz tal coisa para mim, me honra nisso, manda que faça isso aqui, que aconteça tal coisa, que eu quero tal graça, que eu quero tal milagre. Nós podemos pedir coisas para Deus, podemos sim, mas esse não deve ser o centro da nossa oração, não deve ser a base da nossa oração, não deve ser o máximo que nós devemos realizar com Deus. A grande oração, meus irmãos, é antes de qualquer coisa, olha aqui, presta atenção, é pedir para que Deus mude o nosso coração, para que Ele nos dê perseverança, para que Ele olhe para nós podermos depois olhar para Ele. E é nessa transformação da perseverança que não somente o homem cego vai se transformar, mas as pessoas ao redor dele vão se transformar, porque quem antes mandava ele se calar, ficar quieto no canto dele, ir para longe, são os que vão dizer: coragem, levanta-te, Jesus te chama. Os outros mudam porque nós vamos mudando, à medida que nós vamos fazendo a nossa oração, à medida que nós vamos abrindo o nosso coração para Deus, à medida que nós vamos enxergando os nossos pecados, as nossas trevas, através da luz e do amor de Deus, que nós vamos abrindo a nossa inteligência para escutar a verdade e nela acreditar, até que Deus vem e nos faz a grande pergunta. Vejam, mestre, que eu veja, é o que o homem quer, mas o que ele vai receber é algo maior, não é somente a cura física de ter a vista, mas a cura espiritual, de largar mão da limitação que ele tinha para realizar a vontade de Deus, seguindo Jesus. Porque isso é para todos nós, isso não é só para os padres, isso não é só para quem tem a vida religiosa, isso não é só para quem é missionário, ou para quem vai fazer alguma coisa extraordinária diante de Deus. Cada um de nós tem que aprender a ser transformado por Jesus, abrir o coração para que essa graça aconteça, perseverando na oração, para depois cada um de nós o seguirmos, andarmos em seus caminhos, na direção dele. E talvez não fique claro para nós isso, mas do jeito que esse evangelho, que esse trecho do evangelho foi escrito, aqui está, de certa forma, mostrando para nós como é que acontece a vida de fé do cristão que vai se convertendo, que vai começando a ser introduzido na vida de fé no batismo. Como assim, padre? O batismo, meus irmãos, nós temos que lembrar que nos dá a luz da fé, porque quando somos batizados, vem sobre nós o Espírito Santo, como veio no seio da Virgem Maria, quando ela disse sim à palavra de Deus, e transformados pela ação desse Espírito, ganhamos essa fé, que nos ilumina, e nos começa a ajudar a enxergar a presença de Deus na nossa vida. Claro que a criança pequenininha, menorzinha, o bebê, ela vai precisar ainda também da ajuda e do auxílio dos pais, que como essas pessoas têm que dizer para aquela criança, nos gestos, nas atitudes, na vida: coragem, levanta-te, Jesus te chama. Essa é a missão dos pais, dos padrinhos, daqueles que na igreja acompanham junto àquela criança. Porém, essa vida de fé, que é iluminada pelo Espírito Santo, nos faz enxergar verdadeiramente a vontade de Deus em nossas vidas, como foi na vida de São Justino, o mártir que hoje nós celebramos na igreja. Esse homem
é da terceira geração depois de Jesus. Jesus morre ali mais ou menos no ano 30, São Justino vai nascer mais ou menos no ano 100, 103. Ele nasceu numa região perto de onde Jesus nasceu, mas de uma família muito boa, muito rica, estudou nos melhores colégios, e como ele mesmo disse, no dia em que ele ia ser morto, ele estudou todas as doutrinas. Foi um grande estudioso e um homem dedicado a descobrir a verdade, a ponto de gastar a vida toda dele nisso, a ponto de, mesmo tendo muitos bens, muitas posses, abandonar tudo, mesmo antes de acreditar em Jesus, mesmo antes de acreditar no nosso Deus. Ele abandonou tudo para poder meditar sozinho, como eremita, nos desertos. Até que um dia, um homem misterioso apareceu para ele, um senhor, e começou a falar para ele sobre Jesus, e sobre o Evangelho de Jesus. E ele, que tinha estudado as mais altas filosofias da antiguidade, ficou impactado com o que aquele homem falou, e desapareceu. E ele começou a meditar e a refletir sobre tudo aquilo que aquele homem tinha dito. Quando ele foi para Roma, para poder abrir uma escola de filosofia dele, ele se encontrou com os cristãos, com aqueles católicos que estavam lá em Roma, vivendo a fé deles. Ele foi perguntar para esses homens e mulheres várias coisas que ele tinha escutado daquele outro homem que tinha feito uma visita a ele. E ele percebeu que aquela não era uma ideia, não era uma filosofia bonita, era a verdade. A ponto de não só se converter, não só se deixar ser batizado. A escola que ele abriu, todos os seus discípulos se converteram também ao catolicismo, se deixaram ser batizados e foram fiéis a Deus até o último dia de suas vidas, que foi derramando seu sangue. Quando São Justino foi levado ao prefeito de Roma, porque tinha sido acusado pelos que tinham inveja, os outros professores que tinham em Roma, que tinham inveja de Justino, pela firmeza com que ele pregava a palavra de Deus, mesmo sem ser padre, viu? Mesmo sem ser padre. Justino, diante do prefeito, diz: nós não iremos perder a nossa fé, traindo a Deus, jogando incenso para outros deuses. E o prefeito diz: vocês preferem experimentar a morte? Porque vocês derramarão o sangue de vocês. É só jogar um punhado de incenso no fogo, e vocês terão a vida de vocês para poder cuidar dos afazeres. É melhor nos encontrarmos com Deus e ter o paraíso, do que perder por causa de bens passageiros. Justino e seus alunos derramam seu sangue por amor a Jesus. E eu queria ler aqui para vocês a última coisa que foi registrada dele. A última coisa que foi registrada dele, no dia de sua morte, nas atas que falam justamente do seu martírio. Ele diz para o prefeito de Roma: desejamos e esperamos chegar à salvação através dos tormentos que sofremos por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. O sofrimento nos garante a salvação e nos dá confiança perante um tribunal de nosso Senhor e Salvador, que é para todos e mais terrível que o teu. Justino sabe que não deve temer os perigos desse mundo, mas a morte eterna. E ele diz com toda convicção para o prefeito: vejam só, o prefeito pergunta para ele: então, você acha que vai subir ao céu para receber algum prêmio e retribuição? E Justino responde: não suponho, tenho a maior certeza. Apenas alguém que experimentou o amor de Deus, foi iluminado pelo Espírito Santo através da fé em que acreditou, pode dar essa resposta. Nós também deveríamos conseguir dar essa resposta com as nossas vidas, mas para isso não há outro caminho, experimentando o amor de Jesus. Esse é o caminho. Se encontrar com Jesus, ser curado por Jesus, enxergar Jesus. Para quê? Para segui-lo. Que Nossa Senhora nos ajude também a, olhando para o seu Filho, nosso Senhor, escutando a sua palavra, acreditar, enxergar e segui-lo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.